Estamos de volta, segundo bloco do programa Meio de Campo, agora com mudança aqui no nosso hall de convidados. O Pigmeu permanece, a gente falando bastante sobre o futsal, sobre as escolinhas aqui de Votuporanga, mas deu lugar aí o Iago, né, que atua como fixo no futebol de salão e também joga como atacante no futebol de campo por Votuporanga. E entra agora o goleiro Rafael. Rafael, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, prazer estar aqui com vocês aqui no meio de campo. Vamos perguntar para o Rafael, há quanto tempo, Rafael, você faz parte desse time? O que te levou a jogar o futsal e agora o futebol de campo? Já faz 2 anos já. E eu gosto muito de jogar futebol, né? Como o Iago, assim, mas... E a profissão do goleiro de futsal o cara tem que ser corajoso ali, porque é bolada para todo lado, né? Ixi, é complicado demais. Mas assim a gente releva, né? Tem que ter muito reflexo. Como é que muito. E o futsal ajuda bastante. Né? Pigmeu, como é que é o treinamento de goleiro no futsal? Então, eu vou, já aproveitando a deixa aqui, a gente foi jogar um jogo mata-mata da Copa da Juventude, lá em Jales contra Jales. Só para você ter uma noção, ficou 5-4 o jogo pra gente, a gente classificou. E teve um lance lá no final do jogo, ele estava no gol, que ele estava no primeiro pau, aí o cara tirou, mas o cara tirou legal, do primeiro pau colocou no segundo pau. Até hoje eu não sei como ele tirou aquela bola, porque na hora que o cara jogou no segundo pau, todo mundo falou, empatou o jogo 5-5, entendeu? E já era. Ele foi lá e buscou, não sei como. Chute rápido, forte. Não sei como que ele fez isso, mas ele aquele lance que não dá nem pra olhar direito, né? Com certeza. Seria bom que tivesse filmado pra rever, né? Então, e no treinamento de goleiro é tudo jogo rápido, cara. É tudo jogo rápido. Você não pode parar pra pensar, não. Você piscou o olho e já era. A gente vai falar mais de futebol de salão, de futsal, né? Antes de passar aqui alguns resultados do final de semana, começar falando do futebol amador. Teve lá na Arena Plínio Marinho jogos da semifinal do campeonato Carlos Roberto Gonçalves, que por esse nome ninguém conhece, mas é o Sabará. É o Sabará. Grande goleiro, É Sabará. goleiro, eu vi ele jogar. Figura, gente boa, veio aqui no programa já. Todo mundo aí se dá bem com o Sabará. E no primeiro jogo da semifinal, Fisioclínica LAN Reservatórios Riori venceu por 2-0 a equipe de Américo de Campos. Destaque aí para o Ganso, que marcou 2 gols. Então, o time da Fisioclínica LAN Riori está classificado aí à final. No segundo jogo, o Clube dos 40 venceu por 2-0 Valentim Gentil. Ou seja, vamos ter final votuporanguense, né? Nem Valentim, nem Américo se classificaram aí para o jogo final. Será nesse domingo, lá na Arena Plínio Marinho também, com entrada franca. E os gols do Clube dos 40 foram marcados pelo Magalhães e também pelo Fiali. O jogo então está marcado para a Arena Plínio Marinho às 10 horas do próximo domingo. Haverá uma preliminar com as duas equipes aí que se preparam para a Copa Poliesportiva de Fernandópolis, Votuporanga Esporte Clube e Riolândia. Esse jogo aí a partir das 8 horas da manhã. Uma coisa, Pigmeu? Não, você falou aí, o Ganso fez quantos gols? O Ganso fez 2 gols. 2 gols. Se você não sabe, o Ganso jogou no meu time e hoje o filho dele joga no meu time. Olha aí. Magalhães jogou no meu time e depois foi como profissional. Magalhães tem uma história, passou por vários clubes aí. Passou. Né? Todo mundo conhece Kleber Magalhães. Aliás, está devendo uma visita aqui em Magalhães. Faz tempo que não vem ao programa Meio de Campo. Na segunda-feira que vem, já conversei com o Rodrigo Ortiz, pessoal da Arave. Virão ao programa aqui os campeões, vai trazer taça, se possível o melhor goleiro, artilheiro, enfim, a gente vai fazer um balanço aí da final do Campeonato de Veteranos 2017. Esse campeonato aí que eles vão disputar lá, aquela em Fernandópolis, lá que você acabou de falar agora há pouco aí, da Copa, acho que, lá em Fernandópolis agora. A Copa Poliesportiva de Fernandópolis. Ele pediu para mim a liberação do VEC, porque o VEC, ele tem CNPJ, ele é uma entidade, então ninguém pode usar o nome sem autorização. Ele pediu para mim, então ele vai estar disputando essa Copa com o nome do VEC, Votuporanga Esporte Clube. Tá certo. E falando de arena ainda, o Pigmeu, no final de semana também teve o jogo no sábado à tarde entre o time sub-20 da Votuporanguense e Matonense. O CAV manteve aí a invencibilidade em casa, 100% de aproveitamento nos jogos na arena. Venceu o Matonense por 1-0, gol do atacante Wallace. O próximo jogo aí do Cavinho é contra o Marília, no dia 10, próximo sábado, na Arena Plínio Marim. Entrada
também de graça. Vou voltar a falar do futsal, Pigmeu. Qual que é o próximo jogo do time? O que tem na Quarta-feira agenda? contra Esse jogo Cedrão, Rio Preto. em Rio Preto. O- Os dois times precisam classificar. Só que a vantagem em cima de é que a gente joga pelo empate. E eu nunca jogo pelo empate. Eu nunca jogo. É prejuízo, né? É, eu Pensar vou em pra cima. A marcação nossa é lá em cima, cara. É equipe que ganhando, não perdendo, entra- empatando. Equipe que não entra pensando em ganhar o jogo. Com certeza. A única coisa que eu vou que eu vou consertar no nosso time também é a gente errou muita finalização lá no jogo. Não é que a gente errou. Eu falei um pouco mais. É que o goleiro deles pegou demais, cara. Ô, Rafael, É. e a tua preparação para esse jogo aí? Jogo importante. Sim, sim. Muito importante. A gente vai atrás da vitória para classificar. Difícil. Você prevê uma partida complicada? Ou você não pensa nisso? Pensa mais, confia mais no time do que ver o adversário? A gente tem que confiar nos jogadores que a gente tem, mas eu acho que a gente consegue a vitória, sim. Ô, Rafael, como é que você entrou no time? Como é que foi teu início aí no futebol de salão? Então, meu amigo Iago aí também me falou sobre o Pigmeu e estou lá até hoje com eles. Quantos anos você tem agora? 2 anos. Eu agora? É, 18 anos. 18. Tá certo. É alto aí, ô. Pô, foi que perto de mim, todo mundo era. É. Puta. Vai, pensou em alguma piadinha aí, né? Não, acho. Deixa quieto, Eu não né? sou, você sabe que eu não sou disso. Tá certo. Vamos mudar um pouco de assunto? Peraí, não é pra falar não. O Iago que tá ali e o Rafa tá aqui, o José não jogou pra mim, tá? Joguei. Ó, Joguei. É, ué. Como jogador, melhor ir pro jornalismo, né, Pigmeu? Não, foi o que É, aconteceu. mais ou menos. Não, até. mas o trabalho nosso, Josiano, foi bom você... A gente tenta trabalhar e realizar o sonho de todos, né? Ser jogador. Não deu para ser jogador, um pai de família, um cidadão do bem. É isso que é feito o nosso trabalho. É, o esporte... E hoje a gente está aqui, ó. O esporte é uma base muito boa. Uma base Exatamente. muito boa. Né? Eu sim passei por escolinha do Pigmeu, Tamazo, Tamazo, João, João, Vixe. né? Aliás, mandar um abraço pro João, né? o João, João foi em casa, passou em casa ontem, João, por muito tempo ali, teve a escolinha com os meninos ali nas paineiras. Enfim, vários outros aqui em Votuporanga aí que... Se a gente for citar aqui, o igual o nome Pigmeu falou uma verdade mesmo, que quando se pensa em escolinha de futebol, pensa apenas em revelar craques e jogadores mesmo que seguem na profissão. Num país igual ao nosso, que é o país do futebol, né, bem seleto, né? E mais que isso é formar, né, por exemplo, trabalho em equipe, instrução de trabalho em equipe, de responsabilidade, né? Aquele menino que certeza. tem o compromisso de ir no treino, que não fica, É. né? Porque Com sempre que alguém dá alguma mancada, tinha uma espécie de punição no time e acabava educando, ajudando a educar a gente, sim. Então, trabalho muito bom do pessoal que faz essa base aqui em Votuporanga. O Pigmeu, a gente estava comentando aqui no intervalo sobre a Liga dos Campeões da Europa. Certo. A China, aquele jogão lá do Real Madrid e Juventus, deu Real Madrid. Eu estava torcendo para a Juventus, porque parece que a gente tem a mania de torcer sempre para o que parece que não é que não é o mais favorito, né? Mas que bola do Real Madrid, hein? Que Não, time. jogou. Não, o jogo fechado, truncado, parecia que não ia sair gol nenhum. Aí saiu o gol do Cristiano Ronaldo. De repente, mesma coisa, parecia que não tinha como, impossível fazer gol naquele sistema defensivo. O jogador croata lá dá aquele lance meio de bicicleta Que lá. pra mim foi falha do goleiro. Estava adiantado. Foi falha do goleiro. O Mandzukic. É. E aí depois inicia o segundo tempo a mesma impressão, né? O Juventus começou um pouquinho recuado, mas aí o Casemiro vai lá e chuta e a bola Desviou. morre onde Ali tinha que foi morrer. infelicidade do goleiro mesmo. Como é que foi a tua visão desse jogo aí? O que você acha? Cara, antigamente, o que a gente se via no futebol, vamos falar hoje, o futebol brasileiro, era aquilo que a gente se viu nessa final aí, ó. Pai, vô, criança, todo mundo indo pro jogo, acabou o jogo, todo mundo se confraternizando, um parabenizando o outro, tudo. Uma coisa mais linda, eu cheguei até a arrepiar, coisa hoje que a gente não veja. Hoje vai jogar o Palmeiras e o Corinthians, a outra torcida não pode ir. Então, o jogo em si, para mim, foi jogo de campeões mesmo e a final do jogo, o final de jogo, ganhou todo mundo que estava ali presente, é uma coisa linda mesmo. Você viu a família presente ali, criança,
Inclusive dos jogadores que perderam. Com não foi? certeza, inclusive que o jogador perdeu. E o time que perdeu foi lá, cumprimentou o adversário e tudo. Aquilo ali, ó, é pra gente guardar pro resto da nossa vida, cara. Ô, Rafael, e você assistiu o jogo também? Não. Não, mas, Só os melhores momentos. mas só. viu ali mais ou menos o nível. É sonho, né? Coisa que a gente, Vixe, qualquer um sonha estar lá no meio, né? sim, Joga sim. futebol. Mas vamos ficar por aqui mesmo, né? Tá certo, pensar. Mas o importante, né, Pigmeu, é que tomara que... Até na transmissão o pessoal comentou comparou com relação à Libertadores, né? Falar que a Libertadores tem estilos de Libertadores que tem a ver com aquela coisa que a gente viu com o Palmeiras e Peñarol, com violência, enfim, com tudo aquilo, né? Até tinha o Globo Esporte, tinha até uma vinhetinha que cantava a musiquinha da Libertadores que era bem simbólica, que era o policial com o escudo assim, papel higiênico caindo no campo, enfim, aquele brigueiro todo. Tem que parar com isso, né? Tem que parar com isso, cara. A gente vê o campeonato mais o mais pretendido do mundo, né? Que todo clube sonha em ser campeão, mais importante do mundo, que é a Liga dos Campeões. Todo mundo ali na final querendo ganhar esse título, mas não viu ninguém que perdeu ali. Já pensou você assistindo um jogo Palmeiras e Corinthians lá, tudo a torcida uma misturada, um tirando sarro do outro, tudo, no amor, isso daí que é o importante, cara. É isso que é o esporte, cara. Quem sabe um dia, né, a gente Não, com vê certeza. isso no Brasil, aqui na América do Sul. Aqui é difícil, porque é muito... Não, vou dar um exemplo para você. Imagina se chega numa final Libertadores, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, ou uma final de Mundial, se fosse possível, Palmeiras e Corinthians. Imagina o que ia ser pro derrotado ali. Como é que ia ser? Será que ia ser uma atitude dessa, esportiva, de parabenizar? Se ele fizesse, se o jogador terminasse o jogo, o jogador do Corinthians e do Palmeiras, terminasse o jogo e fosse lá dar parabéns, ele ia ser esculachado pela própria torcida. Verdade. Né? E tem essa cultura mesmo. Não adianta. Uma rivalidade muito grande, né? Muito grande. É cultura, né? A gente espera que muda, mas dificilmente. Mas dificilmente muda, cara. É muitas pessoas do mal envolvidas no meio da torcida ali. Só aproveita como justificativa para usar a violência. Bom, que antes de terminar o segundo bloco, passar mais alguns resultados. O Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que é, na verdade, a 4ª divisão do futebol de São Paulo, teve jogos no final de semana. O América de Rio Preto empatou em 1-1 com o Grêmio Prudente, viu escapar ali a chance de atingir a vice-liderança. O Presidente Prudente, o América empatou em 1-1 com o Grêmio Prudente. O Presidente Prudente fez 1-0 no Assisense. O Vossen de Assis venceu o Oswaldo Cruz por 2-0. Brasilis 1, Francana 1. Amparo 2, Jaguariúna 1. 15 de Jaú 4, Inter de Bebedouro 2. O Diadema foi derrotado 3-0 para o São Bernardo. Osasco e Itararé 1-1. O Guarulhos perdeu em casa 3-1 para o Primavera. Elo Sport 1-1 com Barcelona. Mauaense fez 3-0 no Atlético de Mogi. O São José venceu fora de casa o Jabaquara, goleou 4-1. E o União Mogi também perdeu em casa 2-1 para o Mantiqueira. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o assunto é Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí do clássico, demissão do Dorival Júnior. Também o Palmeiras empatou aí, viu escapar uma vitória contra o Galo. E o São Paulo, né, que perdeu aí para a Ponte Preta. Teve um lance curioso no jogo aí, o Sheik com o zagueiro do São Paulo ali. Pessoal, é isso que ele está falando, já foi pro qualquer esbarrão já virou motivo para briga. Meio de campo, volta já.